boa tarde para você que está nos assistindo. Começa agora o nosso programa Sempre Juntos. Eu sou a Tainá Félix, estarei com você, mas eu não estarei sozinha. Eu estarei com o nosso seminarista Marcos Melo e nós vamos falar o seguinte: quer ouvir a voz de Deus? Você é dessas pessoas que quer ouvir a voz de Deus? Olha, gente, nós somos filhos e filhas de um Pai amoroso que cuida, de nós incansavelmente. Nós podemos ouvir a voz dele nas Escrituras, por meio da sua palavra. Mas por que será que nós queremos ouvir tanto a voz dele de forma audível? Nós temos tantas pessoas aí, crenças e algumas religiões, que acreditam que possam ouvir a voz de Deus de forma audível, uma forma que acaba indo contra o que as Escrituras dizem. Mas como lidar, como se manifestar ou como compreender a forma correta de ouvir a voz de Deus? E para isso, eu conto com a ajuda dele, do nosso seminarista Marcos Melo, que está aqui com a gente. Olá, Marcos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Thay, boa tarde a todos que nos assistem. Este é um tema que precisa ser esclarecido nos nossos dias, Acho que a gente vai ter uma boa conversa aqui nos próximos minutos. Muito bom, então nos ajude, Marcos. Por que será que o homem, ele quer tanto, ele tem essa necessidade de ouvir a voz de Deus e às vezes não se contenta apenas, com as Escrituras? Isso é muito comum, em diversas igrejas hoje, pessoas que anseiam por revelações, por profecias e coisas do tipo. Creio que existem diversas motivações para isso, Uma delas é porque nós queremos ouvir a voz de Deus na tomada de decisões importantes na nossa vida, Nós tomamos decisões o tempo inteiro e temos muito medo de frustrar-nos, De errarmos, e quando nós sentimos uma orientação divina, isso nos tranquiliza e nos faz ter mais segurança das nossas decisões. Veja, isso não é de todo ruim, Não há nada de errado em você buscar a voz de Deus, buscar consultar o Senhor em oração, Pelo contrário, isso é algo que nós devemos sim fazer, mas existe perigo nisso aí, Tem uma frase do Heber Campos Júnior que eu separei pra gente, que diz assim: se por um lado é lamentável que muitos crentes tomem grandes decisões em suas vidas sem consultar o Senhor em oração, por outro lado é triste que outros crentes vivam aflitos enquanto não recebem alguma confirmação especial do Senhor. Então nós temos aqueles que vivem a sua vida como se não houvesse um Deus e não consultam o Senhor em oração para nada, mas por outro lado existem algumas pessoas que estão aflitas por não reconhecer a voz de Deus, por clamar ao Senhor, por buscar até mesmo em lugares errados ouvir e discernir essa voz, e se frustram quando muitas vezes não tem a sua expectativa atendida, Então aí existe o perigo nessa espiritualidade que anseia tanto receber a confirmação do Senhor, Existe um conceito místico na cabeça de muitos crentes de que o Senhor vai descer um anjo na nossa frente e vai nos revelar aquilo que a gente precisa saber, Exatamente. E as pessoas esperam por isso. Não, a gente fala um anjo assim, mas a gente sabe que tem diversas formas. Tem gente que abre a Bíblia, bota o dedo, tem gente que espera alguém vir de fora e dizer: eis que te digo, e é isso que o Senhor tem para você, para sua vida. E as pessoas querem esse tipo de revelação fácil, clara, que não reste dúvidas para elas, mas a gente sabe que essa não é mais a forma ordinária de Deus, Muitas delas nunca foram, mas o Senhor, a gente vai falar sobre isso mais para frente, que o Senhor já usou pessoas, ainda usa, mas assim, usou de forma mais direta pessoas para trazer revelações e etc. Não é mais a sua forma ordinária, mas você me perguntou sobre a motivação disso, qual o motivo das pessoas buscarem tanto ouvir a voz de Deus. Eu acho que o principal motivo é esse medo de, no fundo, nos frustrarmos com as nossas decisões erradas, E aí, tendo a convicção de que é algo de Deus, a gente tem menos medo de falhar. E aí, cada um precisa avaliar, Se você quer ouvir a voz de Deus, no fundo, é para você
não sofrer as consequências de um erro na sua vida, ou se você quer ouvir a voz de Deus pelo simples prazer de querer agradá-lo, né? De viver uma vida que realmente agrade a Ele. Sabe que você falou uma coisa muito interessante que a gente precisa refletir mesmo, né? Qual que é o nosso interesse em ouvir a voz de Deus, né? Qual a nossa necessidade? Porque se você tem a necessidade de aproximação, de intimidade, quando você lê as Escrituras, quando você ora, você tem elas atendidas, né? Sim, e por que as pessoas querem ir por outro caminho a não ser esse? Porque é mais fácil. Exatamente. Né? Se você quer ouvir a voz de Deus através das Escrituras, isso requer tempo, dedicação, estudo. A Bíblia é um livro inesgotável em que você precisa, né, se dedicar, estudar, aprender, e tem revelações profundas, preciosas para a nossa vida, para nós mesmos como indivíduos e como igreja, como coletivo também. Mas é muito mais fácil que alguém chegue, né, perto de você e diga, olha, é isso aqui que Deus quer para sua vida, é isso que você tem que fazer, e já dá uma revelação mastigada, mas que não é uma revelação, né, genuína. E aí que está o perigo, né? E tem que tomar muito cuidado, né? Porque as pessoas se apegam muito ao que ouviu e não pode crer somente... Tá, antes da gente entrar nessa questão, eu até quero fazer a próxima pergunta. Aí eu já querendo ir para o outro lado. Marcos, nós temos diversos relatos na Bíblia, né, do povo, né, de profetas que ouviam a voz de Deus, de Moisés, quando fala que ia para o monte e conversava com Deus, Deus revelava, e as Escrituras, né, os 10 mandamentos, quando Deus escreveu. Então, assim, nós temos diversos relatos bíblicos da voz de Deus ali, né? De alguma forma, a gente imagina que era a voz dele sendo dita por meio de sonhos, profecias. E é isso que eu acho que muitas pessoas ainda hoje, algumas até denominações, são apegadas, fortes nisso, né? Eles se apegam e tem essa pergunta, né, que é uma pergunta um pouco delicada. Isso aconteceu lá no passado, mas por que hoje não mais? O que diferencia? Assim, onde a gente pode compreender de uma forma clara para aquietar o nosso coração? Tá. Nós somos presbiterianos, né, calvinistas, reformados, cremos, né, enfim, que essas coisas não acontecem mais de maneira ordinária, mas eu tenho uma extrema dificuldade em dizer assim, Deus não pode fazer mais, porque Ele é Deus. Né? E aí, sempre que me questionam sobre esse tema, sobre esse assunto, eu digo a minha posição, digo o que a Bíblia nos fala sobre isso, mas não consigo... algumas pessoas questionam na expectativa de serem respondidas assim, olha, Deus não faz mais isso, ponto. Mas Ele é Deus, né? E não sou eu que vou dizer o que Ele faz e o que Ele não faz. O que a gente diz, o que a gente explica para essas pessoas é que, assim, não é mais a maneira ordinária de Deus fazer, né? A Bíblia diz em Hebreus 1, versículos 1 e 2, assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como você falou, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o que Hebreus nos diz é assim, houve um tempo em que o Senhor falou de muitas maneiras, muitas, pelos profetas, né? Você citou outras maneiras aí que Deus falou e agiu, mas nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho, ou seja, Jesus Cristo é o ápice da revelação, né? A gente crê que desde Gênesis até Apocalipse a Bíblia fala, mostra, né, nos apresenta um Deus que fala com o seu povo, isso não mudou. A Bíblia nos apresenta um Deus. Inclusive, esse é um dos atributos de Deus. Ele é imutável. Então, se Ele falou com o seu povo no passado, eu não posso dizer que Ele não fala com o seu povo hoje, porque Deus não muda, né? Ele continua falando conosco, continua falando comigo, continua falando com você, mas a forma que Ele fala, a forma ordinária, né? Isso não exclui os extraordinários de Deus, é outra. Ele nos fala pelo Filho, né? Jesus Cristo é o ápice dessa revelação. E Cristo, Ele não nos poupou durante esse
processo, né? Ele não nos poupou de nada que nós precisássemos saber. Então eu não preciso de uma nova revelação hoje. Eu não preciso que alguém me diga, olha, existe algo aqui que não está revelado na Bíblia, mas que eu senti e vou te entregar. Eu não preciso mais disso, porque a Bíblia, ela é perfeita e completa. Tudo o que eu e você deveríamos saber já foi revelado e já está lá escrito, né? Jesus Cristo foi o ápice dessa revelação e nada que nós deveríamos saber nos ficou oculto. A Bíblia diz que aquilo que nos foi revelado cabe a nós saber. Inclusive é nossa obrigação como crentes. Se foi revelado na Bíblia, eu preciso conhecer. Mas aquilo que não nos foi revelado, aquilo que não está nas Escrituras, não cabe a nós, né? É porque realmente não precisávamos saber. E um dia o Senhor irá, né, se revelar de maneira completa. Mas, como eu falei, a Bíblia apresenta Deus como um Deus revelador, né, como alguém que se revelou de diversas maneiras. E graças a Deus por isso é muito bonito saber e crer que nós podemos falar com Ele ainda hoje, né? Sim. Tem um texto muito bonito de João 16, que Jesus ele está falando ali para os seus discípulos, né, que ele está indo, mas isso aconteceria para o bem deles, mas eles não ficariam sozinhos, né? E diz assim: eu tenho ainda muito que vos dizer, palavras de Jesus, né? Mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, o próprio Deus nos entregou o Espírito Santo, né? Se revelou em Jesus Cristo e colocou em nós o Espírito Santo. Então ele continua a falar. Ele já se revelou através do Filho, ele nos entregou o Espírito Santo, que é aquele que vai nos conduzir durante a nossa vida, durante as nossas decisões, e ele continua a se relacionar conosco. Agora, esse relacionamento precisa ser saudável, né? Sim. Um crente que não se relaciona com Deus não é um crente genuíno, né? É verdade. E o crente que busca um relacionamento que não esteja pautado nas Escrituras, ele também está em um caminho de ilusão. A gente não pode julgar, mas a gente vê que existem tantos relacionamentos de interesses, às vezes, com Deus, né? E não respondeu no tempo em que eu estipulei, que eu imaginava, né? Criam tantas... e até amanhã, se acontecer tal coisa, é porque é um sinal, é o Senhor me falando, né? E muitas dessas respostas nós já sabemos, né? A gente não precisa... A gente, como crentes maduros, precisamos ter a certeza daquilo que Deus quer de nós, né? Então, eu estou aqui, eu tenho um horário livre e vou perguntar a Deus o que é que o Senhor quer que eu faça, né? Eu tenho uma prova mais tarde. Será que Deus quer que eu veja a televisão ou que eu vá estudar para a prova? Exatamente. Eu não preciso esperar uma revelação para isso. Eu conheço o Deus ao que eu sirvo e os princípios que Ele me deixou e sei o que Ele espera de mim. Ele espera de mim responsabilidade, né? Espera de mim discernimento, caráter. Então eu vou utilizar o meu tempo para o estudo, tendo em vista que eu tenho a responsabilidade de uma prova. Não preciso de uma revelação, não preciso de algo, né, que extraordinário aconteça para saber a vontade de Deus em determinadas situações da nossa vida. Outras, são situações delicadas, né, que realmente não tem um direcionamento muito claro na nossa mente. E aí nós devemos buscar o Senhor em oração e em meditação, em leitura da sua palavra, né, e conhecer de fato os seus desígnios, aquilo que ele deseja de nós. E eu acho que é uma coisa até interessante, Marcos, e me corrija, né? Mas acho que tem situações quando a gente busca muito uma resposta, uma tomada de decisão, seja dentro da família, né? Nos relacionamentos, no relacionamento com os filhos, pais com os filhos, né? Ou até mesmo questões de empregos, né? Eu acho que também pode, além da leitura e da busca, se a pessoa às vezes tem alguma dificuldade, eu acho que tem, que nem aqui na nossa igreja, tem um aconselhamento bíblico, tem pastores disponíveis, dispostos a ajudar, né? Eu digo disponíveis porque eles estão na igreja, chegar lá vai, né, encontrar um pastor. Então, tem essas pessoas também que eu acho que vai dispor de um tempo para conversar. E às vezes falta algum esclarecimento para você ter clareza até o que decisão tomar, como agir. Às vezes uma conversa ajuda bastante, né? Sim.
o tema do Manhã IPP desse mês, né, dessa primeira quinzena, desse início de mês, é Deus usa pessoas. Olha e aí só. nós temos falado sobre como Deus usa pessoas nas escolas, no trabalho, no sertão, perto de você, aí onde você está. E Deus usa, inclusive você, Deus usa pessoas imperfeitas. Então, isso é muito importante se falar mesmo, né? Nós podemos contar com pessoas, né? Apesar de suas falhas, de suas fraquezas, mas Deus é tão misericordioso que Ele escolheu também usar pessoas fracas, imperfeitas, como instrumento dele para abençoar outros, né? Isso é muito Agora, essas pessoas irão nos mostrar o caminho, nos apontar o caminho. Mas que caminho é esse? É o próprio Senhor Jesus, né? Exatamente. Elas vão dizer, olha, está revelado isso aqui. Né? Não é uma nova revelação. Essas pessoas vão nos mostrar aquilo que já foi revelado, que talvez para nós esteja oculto. E elas vão nos ajudar a enxergar com mais clareza. Né? É isso que um conselheiro bíblico faz. Ele não vai tirar um conselho da sua cabeça, né? Não vai criar uma estratégia nova para a pessoa, né, se livrar de pecados. Ele vai apresentar as Escrituras e vai dizer, as Escrituras falam sobre isso. E é por aí que você deve ir. Certamente o Senhor, né, irá te abençoar nessa área da sua vida. Olha, é interessante até para compartilhar. Comigo tem sido muito isso já de um tempo, né? Com o aconselhamento bíblico, quando eu fiz também, eu pensava assim, eu já tinha ido em terapeuta, eu falei assim, eu vou ouvir o mesmo, talvez, mas eu tinha aquela curiosidade. E não, foi algo assim, totalmente bíblico. E eu falei, Deus, onde... assim, como eu nunca ouvi isso antes. E aí hoje eu entendo que tudo que foi dito é tudo aquilo que a gente já ouviu, mas de uma forma prática. Sim. E aí, às vezes, a gente tem essa dificuldade de olhar para as Escrituras e olhar para a nossa vida no dia a dia e ver de forma prática tudo o que está escrito ali, tudo que Deus deixou, todas as histórias, a gente trazer isso para a nossa vida. Não é algo apenas que foi contado. Aí você fala assim, não, Davi teve uma experiência com Deus, Moisés teve uma experiência com Deus, Pedro lá com Cristo, mas eu quero ter a minha experiência, então eu quero ouvir, às vezes, a voz de Deus, eu quero uma profecia. E até a próxima pergunta é um pouco relacionada a isso, um pouco parecida com a anterior, né? Mas não é de uma forma crítica, né, com outras denominações. Mas nós temos muitas vezes nós temos pessoas até que congregam com a gente que às vezes o pastor, no intervalo, vem vindo na direção e ela fala, ai meu Deus, ele ia falar comigo. Se põe a mão no ombro e dá qualquer conselho, você pensa assim, ai Senhor, ele quer passar uma mensagem para mim. Se ele falar, Deus está mandando. A gente tem essa tendência de se apegar muito no que o outro tem de mensagem, palavra de Deus, para a nossa vida, né, da gente contar muito com a oração do outro, muito com uma palavra, naquela necessidade de Deus está mandando me dizer isso, né? E o que falar dessas profecias, o cuidado que a gente, né, quem está nos assistindo, tem que ter com essas revelações, com essas profecias, assim, essa nossa tendência a querer ouvir, assim, uma mensagem do outro. Isso é algo também cultural, né? A gente, em alguns lugares é mais forte do que outros, né? Mas eu creio que quase todo crente já passou por algo parecido, né? A gente não pode também dispensar a pregação expositiva da palavra de Deus, né? Porque às vezes a gente está num culto, o pastor prega e a gente diz, nossa, é para mim. Né? Ele está falando comigo. E de fato isso acontece, porque o pregador ali, ele está expondo as Escrituras. Né? Então é Deus falando conosco. Mas aí acaba o culto e vem os irmãozinhos e a gente, né, acaba estendendo esse período aí e depositando no nosso amigo, enfim, em qualquer pessoa assim, próxima de nós, a responsabilidade de trazer uma revelação vinda de Deus para nós. Isso se torna o perigo, né? Mas como nós lemos, aí muitas pessoas justificam isso apresentando o Antigo Testamento e diz, olha aqui, Deus falou aqui e tal. Então, primeiro, esclarecer essa relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? Nós cremos que o Antigo Testamento ele não está em oposição ao Novo Testamento. Pelo contrário, né? O Antigo Testamento aponta
para o Novo Testamento, e nele ele tem a sua consumação. No Novo Testamento, há a consumação do Antigo. E quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que Deus se revelou progressivamente, né? Nós cremos nisso, que ele falou de muitas vezes pelos pais, né, pelos profetas, usou métodos, usou vários instrumentos para comunicar aos nossos antepassados, mas hoje ele nos fala pelo Filho e nos fala de outras formas também. Como Deus se revela, né? Se nós formos parar para pensar assim, como é que ele se revela ainda nos dias de hoje, né? Ai, ótimo. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus se revela na criação. Em Salmos 19, capítulo 1, versículo 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Olha que bonito. Lindo. Né? Os céus proclamam a glória de Deus. Ele se revela, ele escolheu se revelar através de sua criação. Ele se revelou também na consciência do homem. A Bíblia diz em Romanos 2,15 isso, que Deus colocou dentro do homem um sensor, um alerta, que nós temos essa consciência de quando estamos fazendo coisa errada. Né? O Espírito Santo, ele nos incomoda, ele nos constrange, a gente se sente triste, incomodado, constrangido quando transgredimos a lei do Senhor. Né? O próprio Deus colocou isso em nós. Deus também, por fim, né, se revelou completamente no seu Filho, como nós temos falado isso muito enfaticamente, porque esse é o resumo, né, de como conhecer, de como ouvir o Senhor, de como estar mais próximo dele, através de Jesus Cristo. Né? O Filho é a última e a completa revelação de Deus. Não há mais revelações por vir. Né? Como eu falei, tudo que a gente precisava saber já foi revelado, já está nas Escrituras. E é no Filho que nós vemos Deus de maneira plena. Ai, é lindo. Gente, isso é muito especial. Pode continuar. E tem algo também, eu li um livro que me impactou muito. Ouvi um audiobook lá no aplicativo chamado The Pilgrim. E esse livro se chama A Liturgia do Ordinário. Ele nos diz que nós precisamos aprender a ver e a ouvir Deus no nosso dia a dia, né, em coisas rotineiras, cotidianas. E o livro fala que Deus é aquele que dá sentido a dias comuns. A gente acorda e pensa, poxa, mais um dia e não há sentido nesse dia. Né? Eu só vou trabalhar, vou pagar a conta e vou dormir. Mas se a gente muda a nossa perspectiva, o dia passa a ter sentido. Esse é um dia em que eu vou falar com Deus, é um dia que eu vou conhecer mais a Deus, é um dia que o próprio Deus me presenteou, né, me concedeu o fôlego de vida e ele tem algo a me ensinar, eu vou me aproximar dele, ele tem algo a falar comigo, e aí o nosso dia muda de perspectiva. Né? Tem uma frase do livro que diz assim: a vida cristã é simples e repetitiva. É se arrepender de novo e de novo. Por isso, não despreze tarefas domésticas repetitivas. Ela nos ensina sobre ordem ao caos. O que a autora quer dizer é que até quando ela vai lavar os pratos, por exemplo, em uma atividade rotineira, cotidiana, normal, ela consegue refletir sobre Deus. Ela fala, olha, Deus é um Deus que põe ordem no caos. Quando ela está limpando a casa, né, quando ela está colocando tudo em ordem ali, ela diz, Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de caos. Ele fez isso. E tem um youtuber que eu sigo no Instagram, por exemplo, que ele, sempre que lava os pratos, ele faz uma publicação da pia, né, da pia limpinha ali, brilhando, sem prato sujo. E ele fala que ele publica assim, né, tem comida na mesa, e mostra uma foto da pia limpa. Porque ele diz que quando ele está lavando os pratos ali, ele está refletindo sobre como Deus providenciou o alimento para a casa dele. E ele diz, depois que eu passei a refletir sobre isso, nunca mais lavei os pratos com raiva, nunca mais arrumei minha casa, minha cama e fiz tarefas domésticas
sem ter isso em mente, né? Se eu estou lavando esse prato aqui, se esse prato está sujo de comida, é porque teve comida, é porque Deus providenciou algo lá. E é assim que nós precisamos viver os nossos dias, aprendendo a enxergar Deus nessas coisas, aprendendo a dar valor a coisas que para nós são tão pequenas, tão rotineiras, mas existe beleza nessas coisas, né? A gente precisa enxergar Deus em tudo isso. E precisamos cultivar essa prática de encontrar Cristo nesses pequenos momentos da nossa vida, em pequenos momentos de angústia, em pequenos momentos de solidão, em manhãs cinzentas, em dias nublados, em dias ensolarados. Precisamos encontrar Deus ali e saber que Ele tem feito coisas extraordinárias na nossa vida. Por isso, Ele é um Deus que fala. Porque quando a gente está lá na nossa cozinha, lavando o nosso prato, o nosso coração é lembrado de que estou lavando esse prato porque Deus proveu um alimento para mim. E Ele está falando comigo aqui, numa simples tarefa rotineira, cotidiana. Agora me veio um pensamento assim, eu falei, gente, era para ter briga dentro do lar, né? A casa que tem os pais, os filhos, todo mundo é casa cheia, para ter briga. Não, eu que faço. Exatamente. Por compreender, por ter essa visão que eu achei linda. Essa parte que você compartilhou faz parte do livro também? Sim. Depois eu já quero o nome, tá? Sim. Se quiser repetir. A Liturgia do Ordinário. A Liturgia do Ordinário. Tem ele físico e tem ele... Em audiobook. Olha, já fica essa dica para você, hein? Já mais um livro aqui que eu já quero... Vou ver aqui na livraria depois, na Editora Hebron, ver se tem esse livro. Olha aí. Que eu não tenho Pilgrim, então eu vou tentar garantir. Marcos, para a gente já começar aqui, encerrar a nossa conversa, eu peguei um trecho e fiz aqui uma pergunta baseada nisso, e aí você me corrige também se eu fiz da forma correta, né? Se ainda nós estamos vivendo nos últimos dias, e se as nossas vidas e as nossas igrejas hoje devem ser parecidas com o livro de Atos, com pessoas profetizando, tendo visões e assim por diante, então quais são os freios e contrapesos que estão no lugar para impedi-las de agir erroneamente? E o que podemos fazer para garantir que estamos ouvindo Deus e não inventando coisas? Já ficou um pouco claro na nossa conversa, mas eu acho que assim, só para a gente encerrar mesmo. Sim. É uma grande dificuldade nossa discernir, né, se é a voz de Deus que nós estamos ouvindo ou não. Né? Isso requer uma maturidade espiritual. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 de que o coração é enganoso. E ele diz, é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É isso que está em Jeremias 17:9. Ou seja, ouvir o seu coração não é a forma bíblica de ouvir a voz de Deus. Dizer, olha, eu tenho paz, o meu coração está dizendo que é isso, essa é uma confirmação de Deus. Não é assim que a Bíblia nos diz. Né? Pelo contrário, ela diz, tome cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. E outros perigos estão no meio dessa ideologia de que eu preciso que alguém me diga, ou eu preciso sentir paz, ou eu preciso que o meu coração aponte, eu preciso sonhar, eu preciso seguir qualquer caminho espiritual, preciso que o anjo venha, preciso que algo me mostre, se isso der errado está certo, se não der errado, né, é porque Deus abriu, Deus fechou porta. Isso é uma confusão muito grande na nossa cabeça e tem um perigo muito grande. A gente precisa se desprender desse conceito que é até místico mesmo, né? De que se isso acontecer é porque é para fazer, né? Se não acontecer é porque não é. Precisamos nos desprender disso. Nos desprender da ideia também de que se a nossa consciência está tranquila é porque Deus quer que eu faça. Porque muitas vezes nós estamos cegos para alguns pecados. Às vezes aquela decisão não é a correta, mas o nosso coração é tão enganoso, tão corrupto, que vai até trazer essa tranquilidade, né? Mas como, então, discernir o que fazer? Né? Como, então, saber qual é a vontade de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Né? Isso é a resposta final assim, para toda a nossa conversa. Né? É isso daqui. É conhecer as Escrituras, é conhecer a palavra de Deus. Se você é um crente raso, se você não tem um conhecimento profundo das Escrituras, se você escolheu viver em um nível superficial,
em uma fé que é dominical apenas, não espere grandes revelações. Não espere conhecer Deus profundamente. Não espere que Deus que você vai ter todas as respostas para os seus questionamentos, porque você não conhece o Deus a que você serve. Você optou por viver distante de um Deus que é um Deus relacional. Deus é um Deus relacional. É um Deus que fala, é um Deus presente, é um Deus de perto. E se você está distante desse Deus, você não vai usufruir do melhor, que é o relacionamento com Ele. Tenha certeza de uma coisa: Deus está falando aqui. Todos os dias que você acordar, abrir a sua Bíblia, fazer a sua devocional, Deus está falando. Agora, será que você está ouvindo? Né? Essa é a reflexão que eu quero deixar com você. Deus fala a todo momento, a todo tempo, se revelou de forma completa em seu Filho. E tudo que eu e você precisamos saber já foi revelado, está à nossa disposição, na nossa língua, em diversas traduções, de formas, uma linguagem mais simples, em linguagens mais rabuscadas, assim, mas está aqui, à nossa disposição. Nós temos Bíblias em todas as capas, formas, cores, tamanhos de letras. Que privilégio nós brasileiros temos, né? E quantas pessoas precisam, assim, lutam desesperadamente por um trechinho, por uma página da Bíblia, para ouvir a voz de Deus, né? Para ler aquilo que Deus tem para falar para eles. E nós temos essa revelação em nossas mãos. Que nós possamos aprender mais do Senhor, conhecê-lo de forma mais íntima, mais profunda, e assim nós saberemos discernir se é Ele quem está falando, discernir se é da vontade dEle que nós façamos, né, tomemos essa decisão ou não na nossa vida. E por fim, teremos um relacionamento saudável e frutífero com Ele. Muito bom. Obrigada, Marcos, pela palavra super profunda, muito especial. E falou muito comigo. Eu acho que falou muito com você também. Não que eu acreditasse, né? Mas assim, a questão de ouvir a voz de Deus. Já tive essa fase, confesso. Já quis ouvir a voz de Deus de uma forma, Senhor, fala comigo. Mas hoje, não sei se isso foge um pouquinho do nosso roteiro, mas qual o momento que você sente que Deus está falando com você, assim, Marcos, em tomadas de decisões? Você que tem muitas responsabilidades, né? Você tem a TV, você tem o seminário, você tem a família, né? Como que você, em alguns momentos, quando você precisa, você sente que você está ouvindo ali, que você sente que está com o Espírito Santo ali te auxiliando nesse momento? Olha, existe a falácia, né, a falsa ideia de que, por não acreditar mais em profecias e sonhos e revelações, como eu falei, gente, comecei o programa falando isso, não é que Deus não faz mais, Ele é Deus, Ele pode fazer da forma, na hora e do jeito que Ele quiser. Mas por entender que essa não é a forma ordinária que Ele se revela hoje, muitas pessoas acham que nós somos frios e distantes, que nós não temos intimidade, que o nosso coração não queima, não arde pelas coisas de Deus, né? Que nós temos um relacionamento de parente distante de Deus e não um relacionamento de filho. Mas, pelo contrário, todos os dias que eu faço a minha devocional, eu sinto Deus falando de uma forma tão profunda, tão íntima comigo, que chega a ser constrangedor. Né? E eu termino a devocional falando: Deus, eu não mereço. Eu não mereço tão grande amor, eu não mereço tão grande salvação. Eu não mereço conversar, falar e ouvir sobre um Deus que é tão grande, eu tão pequeno e tão falho. Mas Ele decidiu se revelar a nós, né? Que privilégio, que coisa boa. E todas as vezes que eu falho na minha devocional, que eu falho na constância devocional, eu sinto meu coração frio, me sinto distante e sinto que eu perdi o privilégio de filho, sabe? Que privilégio tem um filho que não ouve seu pai, não pode conversar com seu pai, não tem intimidade com seu pai. E que estupidez nossa não aproveitar isso. Exatamente. Né? Então, todas as vezes que
eu me coloco em oração a Deus e tenho o meu período devocional, eu sinto de uma forma muito clara, muito profunda e muito real a voz dele, né? O direcionamento dele para a minha vida. E a minha oração é que ele me atraia a ele, né? Que Deus possa me atrair a ele, porque o meu coração ele é pecaminoso e cada vez mais deseja, né, a distância. Mas se Deus nos atrair, se Deus nos empurrar para perto dele, então nós experimentaremos dessa comunhão. Ai, e que essa pode ser a nossa oração, né? Senhor, fala comigo, mas para isso me atraia a Ti, né? Que lindo, obrigada, Marcos. Agora tem o desenho do dia, né? O desenho do dia hoje é a tirinha do Entendendo o Tom, que vai aparecer na sua telinha. Ali, né? Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Leia a Bíblia em voz alta. Essa tirinha foi baseada numa frase, né, uma mensagem do reverendo Augustus Nicodemos. E a pessoa, né, o autor, que é o pastor André, ele fez a tirinha do Entendendo o Tom e vai de encontro, você até falou, né? Resumiu nossa conversa. Resumiu bem a nossa conversa de uma forma tão clara ali, né? Exatamente. Mas você quer ouvir mesmo? Leia em voz alta. E é interessante a leitura em voz alta, né? Se a pessoa tiver essa oportunidade, existem tantos estudos, né? Que... Eu me lembro, inclusive, de um testemunho que você deu sobre um período que você começou a colocar a Bíblia no carro. Foi você que me falou isso, não foi? Fui eu. E estava contando como você era edificada no caminho, né? Então tá aí, Deus falava com você de forma audível dentro do seu carro, na sua rotina aí, no seu caminho para cá. Olha, sabe que você me lembrou que eu parei, né? Eu ultimamente eu venho e às vezes eu acabo não ligando nada, venho às vezes no silêncio e falo, eu vou rápido, como se isso fosse atrapalhar, mas pela atenção, é pela correria, pela pressa, não é nem... Mas é uma dica legal, né? Que às vezes é um tempo tão ocioso que a gente tem no trânsito. Para no semáforo, e às vezes você tá ali ouvindo, vai te ajudar às vezes não ficar estressado com algumas questões, ajuda bastante, hein? Então, não que a música não seja, mas tem a Bíblia falada, né? Tem naquele aplicativo, né, do telefone, pode falar o nome? Pode. O Spotify. Posso falar o nome? O Spotify, ele tem a Bíblia falada, fica essa dica para você, é muito legal. Ela tem uma interpretação, né? A pessoa que leu, ele traz uma interpretação também com vozes, né? É o mesmo. Mas assim, é bem interessante, é bem legal. Eu falava, nossa, é um caminho, é um tempo que eu vou e eu aproveito para ouvir também. Aí, ó, ouvindo a voz de Deus em voz alta. Marcos, obrigada. Obrigado, muito mais uma vez. Estar com você e com todos vocês. Obrigado. Obrigada, que mensagem linda, ó. Deus continue te abençoando muito, Amém. Abençoando esse Ministério da Comunicação, né? E todos que você está envolvido também ali, Deus esteja te usando, né? Amém. Nós somos, como diz o livro eu ia falar Augustus Nicodemos, né? Do Heber Campos Júnior, né? Nós somos ferramentas, né? Instrumentos na mão de Deus, né? Então, quando a gente está ali trabalhando, também Deus está usando nossas vidas para falar, para ajudar o próximo. Sim. Né? Amém. Obrigada. Calma, gente, o Marcos está indo, mas você continua aqui comigo. E nós vamos ouvir agora um depoimento da Marcela Mello, que gravou um vídeo para a gente também, dando continuidade nesse assunto de hoje. Oi, Tainá. Oi, pessoal. É muito bom estar aqui no Sempre Juntos novamente, falando sobre a preciosa palavra do nosso Senhor. E hoje a gente vai conversar rapidamente sobre ouvir a voz de Deus. Que privilégio é ouvir a voz do nosso Senhor. Nos relatos do Antigo Testamento, Deus falava para os profetas. E Ele falava através de visões, de sonhos, e muitos deles chegavam a ouvir literalmente a voz de Deus. A Bíblia relata também que o Senhor conversava com Moisés, por exemplo, como que face a face. Que privilégio! E hoje? Hoje a gente não escuta literalmente a voz de Deus, mas nós vivemos numa época completamente diferente dos relatos do Antigo Testamento. Hoje nós temos a Bíblia completa, nós vivemos também depois da morte e ressurreição de Jesus, depois do seu sacrifício redentivo.
e o próprio Jesus nos permitiu ter acesso direto ao Pai. Nós podemos conversar com Deus através da oração. E o próprio Cristo, ele fala lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que nós receberíamos poder através do Espírito Santo. Temos também o direcionamento do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus. Então, hoje nós temos outros recursos. A Bíblia, que diz várias diretrizes de como nós podemos viver uma vida piedosa. É isso que Deus está dizendo para nós, é isso que Ele requer de nós, através, por exemplo, do apóstolo Paulo, que escreveu as suas cartas à igreja, dando diretrizes de como as esposas devem se comportar, os maridos, as mulheres mais novas, mais velhas, enfim, temos diretrizes para todas as pessoas, com todos os cargos, sobre qual maneira nós devemos viver para agradar o nosso Deus. Nós temos os 10 mandamentos, temos esses mandamentos que foram compilados nos 2 principais mandamentos, que é amar ao nosso Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Nós temos muitas diretrizes e assim podemos ouvir a voz de Deus através da Bíblia. E o Espírito Santo que habita em nós também nos dá sensibilidade para ouvir o que Deus quer. Então, irmãos, que sejamos sensíveis, que aprendamos a estudar a palavra e assim ouviremos a voz de Deus com mais facilidade. Que Deus nos abençoe. Até a próxima! Oi, pessoal! Aqui é o João Rafael. Aqui é a Natália. E hoje a gente vai falar sobre ouvir a voz de Deus. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você quer ouvir a voz de Deus? Provavelmente você respondeu que sim. Mas será que lá no íntimo do seu coração você está disposto a ouvir a voz de Deus? Pois é, isso é uma reflexão interessante. Parece fácil a pergunta, mas se a gente for pensar bem, o nosso coração é pecaminoso. A gente busca ouvir Deus através do sobrenatural, através de representações místicas. Às vezes essa busca acontece exatamente porque não estamos dispostos a ouvir a resposta de Deus. Porque a resposta de Deus pode ser que não seja o que você quer. Pode ser que não seja positiva o seu pedido. E aí fica essa busca através de meios que não foi o que Deus preparou para nós. Mas nós temos que nos lembrar sempre que Deus tem o melhor para nós, mas nem sempre é o que o seu coração quer. E como que a gente faz para ouvir a voz de Deus? Bom, a gente fala assim, a voz de Deus está na Bíblia, mas para você meditar e ler a palavra de Deus, você precisa estar como? Quando a gente conversa com outras pessoas, a gente tem que estar em silêncio, nós temos que estar num lugar melhor para poder ouvir as outras pessoas. E com Deus é a mesma coisa, o seu coração tem que estar em silêncio. Então o seu coração, você não tem que ler a palavra de Deus, buscar a Bíblia, fazer uma oração, sendo que o seu coração está todo cheio de barulho, cheio de problemas. Então tranquilize o seu coração, leia a Bíblia e medite na palavra de Deus. Não só ler, meditar mesmo, sabe? Parar, e assim a gente vai conseguir ouvir melhor a voz de Deus. E Ele vai te dar a resposta que você procura. Talvez não positiva, mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele tem o melhor para você. É verdade. Então é isso. Então é isso, gente. Até mais. Obrigada. Tchau. Especial essa mensagem, muito especial essa mensagem, muito lindo essa palavra que o João Rafael, a Natália trouxe para nós e a Marcela também. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que agora fechou com chave de ouro mesmo esse tema de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para você que está nos assistindo. Então, assim, que a gente busque ouvir a voz de Deus, que a gente busque ter um relacionamento bem próximo com o nosso Pai, no estudo da palavra, nessa comunhão, que a gente tenha prazer em buscar, em conhecê-lo cada vez mais no nosso dia a dia, na nossa vida. Gente, até emociona, né? Mas é emoção de alegria, não só de emoção passageira, mas que é algo profundo mesmo. Que bom. Agora nós vamos ficar bem informados com Lídia Dickel, já que nós estamos falando de intimidade com Deus, em buscá-lo, em conhecê-lo ainda mais. A Lídia vai falar com a gente agora sobre a reunião de oração. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, você que está nos assistindo. Eu estou aqui para falar de oração. O que você faz de segunda a sexta, às 6h30 da manhã? Cedinho, né? Mas é o melhor horário para a gente falar com Deus. Eu quero te convidar para fazer parte de uma reunião de oração online. Isso mesmo. E é muito fácil de participar. É só baixar o aplicativo Zoom
e entrar com uma senha. É só entrar com o ID 998-1339-2778, que está aparecendo na sua tela, e colocar a senha IPP, tudo minúsculo, e participar com a gente. Nós esperamos por você de segunda a sexta, às 6h30 da manhã, para orarmos juntos. Lídia Dickel para o Sempre Juntos. Muito obrigada, Lídia, pela mensagem. Isso mesmo. Então, participe de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã. Você pode participar dessa reunião. Você viu que o ID apareceu logo ali, né, abaixo da tela. E lembrando, gente, que cada dia é um pastor, é um seminarista diferente ali acompanhando. Então, cada dia você vai ter um pastor diferente, uma palavra também diferente, e logo após esse momento de oração que é separado por salas ali. Então, é muito especial. Então, participe. Fica aí o convite para você. Gente, agora eu quero falar o que bombou nas redes. O que bombou nas redes foi um registro do final de semana, mas está valendo. Ainda assim, tem tido muitas curtidas, muitos comentários, então a gente compartilha, porque foi um momento muito especial. O que bombou nas redes é essa foto que vai aparecer na sua telinha. São duas fotos, né? São os posts do Instagram. Esse que está aparecendo foi o post do reverendo Arivaldo Dias Casimiro, que foi o casamento da Jéssica Paiva e do Renan, onde ele e o reverendo Hernandes, né, tiveram a oportunidade de fazer esse casamento. Na legenda, o pastor escreveu algo muito bonito, que ele colocou assim: foi uma emoção e satisfação realizar com o pastor Hernandes o casamento da Jéssica, filha do saudoso presbítero Ismael, da Igreja Presbiteriana Alto da Lapa. Então, ele fez esse registro e, gente, a transmissão foi ao vivo, né? Você assistiu pelas redes, o casal compartilhou com a gente esse momento, de união entre eles. Foi um evento muito especial, muito emocionante mesmo ali, já que os casamentos, né, os eventos, por enquanto, né, estão tendo que ter o distanciamento, então eles fizeram o casamento online. E também tem a outra foto deles, né? A Jéssica fez esse post, linda essa foto, gente. E ela escreveu assim, uma legenda bem curta e direta: casamos em casa. Então, que Deus abençoe a vida desse casal imensamente. Vamos estar aqui juntos, né, orando para que Deus, né, agora eles estão no momento de viagem, estão juntos, né, curtindo. Então, que Deus abençoe muito a vida deles. Olha só que especial. Eu vou confessar que eu já casei em casa também, mas não foi no período de pandemia, não. Foi na época... Eu casei em casa também. Eu digo assim, que a Jéssica colocou ali que foi em casa, mas devido à pandemia. O meu foi opção. Na época, eu e o Dal, nós falamos assim, vamos casar? Eu falei, vamos. Ele, onde? Eu falei, não, em casa. Uma coisinha pequenininha, um evento curtinho, só pai e mãe mesmo. E... foi muito especial também, o pastor foi, fizemos em casinha. Quando eu vi o dela, eu lembrei, eu falei, gente, o meu foi, já tem um tempinho, né? Mas também foi em casa e foi muito especial, assim. Então, fica essa dica para você que está querendo casar e está preocupado, gente. Eu sei que esse momento é único, eu sei que esse momento é especial, mas em casa também, com o pastor, tudo... vai ser especial tanto quanto. Então, se você tem uma programação, não fique triste, não se frustre. Calma, né? Há soluções também, tá? Você que está aí com planejamento, ou que estava com a data ali em cima. E depois você faz uma festa, acabando toda essa fase, né? Depois você pode fazer uma festa, convidar os amigos e comemorar também. Bem, nós ficamos por aqui. O programa encerra agora. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Eu agradeço muito a sua companhia por ter continuado, ficado aqui com a gente, participado. Um beijo grande e que Deus te abençoe. Tchau!